Muito bem, nem só de político se faz um Alexandre Toledo, porque o Alexandre Toledo é usineiro também. E nós vivemos um processo usinal, vamos chamar assim, incrível nos dias de hoje, é de assombrar como é que determinadas coisas no Brasil vêm acontecendo e a gente vem vendo esse país cada vez mais descendo em termos de produtividade, mas a gente vê um setor sucroalcooleiro descendo como não podia descer no estado de São Paulo, em Minas Gerais e, obviamente, em Alagoas também. Meu caro Alexandre Toledo, qual é a sua visão, qual é a análise que você faz desse processo infeliz que está atingindo o setor sucroalcooleiro? Olha, os empresários brasileiros acreditaram muito no governo brasileiro. Principalmente no álcool. Tratar de ser o governo A ou o governo B. Na crise do petróleo, lá nos idos de 70 e pouco, se veio o apelo do combustível pro álcool quando foi criado, o empresário acreditou, foi... A pioquinha chegando para você de primeira, viu? O que é ruim aqui na bodega? É difícil ter alguma coisa... Ainda tem um forró que você não fala. Ainda tem um forró. Traz muita coisa do sertão, tem um forró. Mas vamos lá. Para cá. Então, ao longo do tempo, houve o crescimento, muitas áreas desse país saíram de uma atividade econômica e acreditando no governo, mudou totalmente a sua matriz produtiva. Perfeito. Como a região de Minas, Goiás, tudo. E depois de uma hora para outra, simplesmente o governo começa a tratar esse setor sem a responsabilidade que devia ser tratada. Sem a responsabilidade, exatamente. Tanto da parte como empresário, como sem a responsabilidade ambiental. Perfeitamente. É um combustível limpo, um combustível renovável, um combustível social. E ele foi deixado de lado para principalmente nos últimos 4, 5, 6 anos aí, com a política equivocada de governo. Perfeito. Subsidiando gasolinas compradas cara fora e vendida com preços defasados aqui, tá aí quebrando a Petrobras. Exatamente. Ou seja, quebrou o setor, quebrou a Petrobras, numa política totalmente equivocada do governo. E aqui para o Nordeste, muito mais sério, porque ainda tivemos uma coisa muito forte. Em 2012 nós tivemos a maior seca da história, dos últimos 100 anos, pelo menos que se tem leitura, não teve nada parecido. Então coincidiu com a política equivocada do governo, com os preços totalmente defasados e com uma condição climática muito massacrante aqui para o Nordeste. Então o setor entrou em parafuso, entrou no Brasil, mas no Nordeste muito mais. Hoje já se corrigindo um pouco disso, já se vendo uma recuperação do setor aí, mas com um sofrimento muito grande em função de quê? Em função, aqui no Nordeste, de uma baixa produção. E no Centro-Sul, em função de um acumulado de passivos, acumulado de débitos gerados. Foram mais de 80 usinas fechadas, muitas que estão funcionando em recuperação judicial. Então foi uma forma muito desrespeitosa do governo brasileiro para um setor tão importante como é o setor sucroenergético. Ele pode não ser tão importante no estado de São Paulo ou no estado de Minas Gerais, mas num estado como Alagoas ele era de uma importância fundamental, tão fundamental que chegavam a criticar, dizer, nós vivemos de uma monoeconomia que é o setor sucroalcooleiro. Pô, graças a Deus que vivíamos, e agora? Alagoas já chegou a ter 22% da sua área com cana-de-açúcar. Perfeito. Hoje não chega a 11%. Perfeito. E eu gosto muito de perguntar se onde as usinas saíram melhorou a qualidade de vida das pessoas. Pois é. Porque se era ruim era para melhorar. Pois é, lógico. E não foi. Lógico. E se você pega uma das coisas, a Maceió é uma das cidades mais violentas do Brasil, muito disso tem a ver com o crescimento desordenado, crescimento demográfico desordenado. A atividade agrícola que empregava mais nesse estado foi substituído, nada contra a pecuária de corte. Claro que não. Mas foi o grosso que entrou, foi a pecuária de corte, e ela não absorve mão de obra. E aquelas pessoas que tinham por natureza uma atividade rural vieram para a cidade sem ter uma vocação urbana. E você sabe que uma coisa que mais deixa a pessoa violenta é com fome, principalmente vendo seu filho
com dificuldade. Exatamente. E aí onde chega o mundo da droga, o mundo da violência, tudo para se aproveitar desse momento. Através de uma migração injusta. Injusta. Absolutamente injusta. Então houve um inchaço de Maceió muito grande, não só de Maceió, das cidades como um todo, mas principalmente das grandes cidades. Isso contribuiu muito para esse nível de violência que Alagoas tem. Então chegou a ter como eu disse, quase 50% da área reduzida no estado. Mas, volto a dizer, a importância dele não só é para Alagoas, é muito maior para Alagoas. Mas a importância dele é para o Brasil, como um todo, é para a humanidade como um todo, que nós estamos vendo aí a camada de ozônio indo embora, nós estamos vendo aí os índices de poluição cada vez mais aumentando, e nós produzimos um combustível limpo e não é incentivado pelo governo. Mas eu me lembro que você, no período em que foi secretário de Agricultura, você defendia a tese da multiplantação, utilizando inclusive terras de plantio da cana-de-açúcar e tentando induzir os produtores a fazerem a plantação junto com a cana-de-açúcar também de determinados produtos básicos até de cesta familiar. Isso não avançou. Isso avançou um pouco na região Teotônio Vilela, tudo em outros também, porque você tem aqui a nossa região, até o secretário agora está tentando voltar novamente com mais força essa parte da soja. Aqui não tenho acompanhado bem se você tem sojas hoje com ciclos menores, porque às vezes você tem, por exemplo, esse ano a soja deu boa. Isso. E a gente torce que ela dê mais, que é mais uma alternativa para as áreas de pousio de cana e para a rotação de cultura, que é importante para uma leguminosa. Exatamente. Também. Agora nós temos um problema aqui nos anos que chove muito. Perfeito. Aqui, a nossa região chove em torno de 1.700, 1.800 milímetros, tem lugares com mais de 2.000 milímetros, e quando chega muitas vezes na época da colheita, isso é uma dificuldade muito grande. Então, a agricultura, eu digo muito, ela é fácil de falar, agora fazer a bichinha é complicado. Agora, o que é mais complicado, fazer a agricultura ou a saúde, estabelecer um projeto de saúde nesse país, já que ela também está falida? São coisas. Eu conheço mais a agricultura. Eu sei. Eu fui para a saúde, muito mais, é um pedido do governador Teotônio na época. Ele me pediu dizendo que precisava que eu assumisse a secretaria, que estava com alguns problemas lá, muito mais problemas pontuais de gestão, e eu fui muito mais com essa parte de visão e procurei me assessorar na parte técnica pelos técnicos. Lógico. Pelos técnicos. Agora, a saúde brasileira, primeiro, a saúde encarecendo muito. Cada vez, e o sistema único de saúde ilimitado, que é o único do mundo. O único do mundo. Ele ser universal, tá certo. E uma bela ideia. Bela ideia. Olha, o SUS é lindo. Lindo. Ele só precisava ter um limite. Exatamente. Aí senão você o financiamento não aguenta. Ora, se você tem uma prótese, vamos dizer, uma prótese craniana, que lhe resolve o problema de R$10.000, mas o cara prescreve uma de 150. Perfeito. E você vai botar de 150. Então, se você quer de 150, pague. A 10 resolve sua vida. Muito bem. E você estaria atendendo muito mais gente. Perfeito. E existe ainda o problema da judicialização da saúde. Mas é em função dessas aí mesmo. Isso é que encareceu muito a saúde, a judicialização. E é difícil para um juiz chegar a uma decisão solicitada por um profissional da saúde, pedindo a ele que defira aquilo ali para ele negar. É verdade. Porque ele não tem um conhecimento médico para negar. É e como ele já viu juízes dizer, a vida daquela pessoa está na minha caneta, e sou eu que vou dizer que ela... O médico está dizendo que com aquilo ele resolve, eu vou dizer que não. É verdade. Agora, quando você soma isso, você está tirando muito recurso. Principalmente recurso de fazer a parte primária, a parte básica da saúde, que é a mais importante. Perfeitamente. A parte Alexandre preventiva. Toledo, qual é a sua visão política hoje, pessoal? Qual é o seu rumo? Qual é o seu trajeto? O que você está pensando? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento tão difícil na condução da empresa, na condução do nosso setor, que eu não tenho ainda definido ainda assim. Eu vou ser o quê? Eu vou ser candidato a alguma coisa esse ano? Sinceramente, eu não sei. Que estarei participando, estarei sim. Claro. Sabe por que estarei? Não pode deixar. Porque eu entrei na política com 40 anos de idade. E erradamente entrei com 40 anos de idade. E acho que você que está me ouvindo devia pensar mais em participar da política. Entrar mais cedo. Porque o mal político, ele faz questão de dizer que política é para cabra safado, é para desonesto. Para quê? Para os homens de bem não entrar na política. É verdade. E não entrar na atividade mais importante que um ser humano pode. Eu digo que eu tenho orgulho de ser duas coisas. Participar do setor sucro-alcooleiro
que é um setor que gera emprego, gera desenvolvimento, isso me orgulha. Tem gente que tem vergonha quando diz, não, fulano é usineiro, isso orgulha. E outro que me orgulha muito é de ter feito parte da política. Perfeitamente. Porque não existe uma atividade com o poder maior de fazer o bem ou de fazer o mal do que a política. Muito bem, então eu lhe pergunto uma coisa. Esse país não está precisando de mais faculdades e universidades políticas que realmente ensinem política para esses jovens? Política pura? Eu digo até que não é nem a universidade, é já do básico. Antigamente você tinha moral cívica, exatamente. Hoje não tem mais nada. Não tem mais nada. Hoje não tem mais nada. Você faz uma marcha, bota jovem para estar no selfie, para dizer que participou. E agora, vivendo mesmo a política, muito pouco. Não tem. Isso é uma pena. Você está criando uma geração despolitizada. Despolitizada e sem nenhum líder. Está essa crise no Brasil aí. Uma crise e não. como resolver ela se você não tem líder? Se você não tem. Quando você teve ela 20 e poucos anos atrás, os líderes sentaram e fizeram um pacto de governabilidade e disseram, vamos cuidar do país. Perfeito. E foi cuidado. E agora você vai sentar com quem? Não tem com quem. Não tem com quem. A gente vem dizendo isso desde o tempo da Revolução. Começaram a não criar líderes. Foi aqueles anos da Revolução foram terríveis, porque não criou mesmo. Acho que outra coisa que também inibiu muito foi a tal da reeleição. Da reeleição. E você passou 8 anos no mandato. Você vai inibindo até pessoas que fazem parte de um grupo político. De tudo. Isso também não foi uma boa coisa. Não. Vontade de voltar a ser o prefeito de Penedo? Olha, Penedo é uma cidade que eu não sou penedense de nascença, mas sou de coração. Vou completar 60 anos de idade agora, dos quais 36 em Penedo. Então, de 37, aliás, anos já em Penedo, minha mulher de Penedo, meus filhos de Penedo, é uma cidade belíssima e que engrandece qualquer um ser prefeito de lá. Eu só faço uma pergunta. Hoje, como está se tratando os municípios? Com esse desrespeito federativo, com essa concentração de receita no governo central, fazendo com que você tenha que estar com o pires na mão para poder, eu digo que é quase uma ditadura política nesse país. Uma ditadura branca. Concentra, quando eu fui prefeito, 40% da receita ficava no governo federal, hoje é 70%. Então você depende totalmente do governo federal, totalmente. Então não é uma federação. Não, de jeito algum, uma municipalização errada que foi feita. Não, a municipalização foi certa. Não, a ideia foi boa. A ideia foi boa. O pós-municipalização que foi errada. Exatamente. Você Quem assumiu municipalização depois? sem financiamento? Sem financiamento não pode. Não há condição. Eu tive uma honra enorme de receber aqui o meu amigo Alexandre Toledo. E terei sempre, todas as vezes, e quero que você saiba cada vez mais, que você não precisa de convite para ver esse programa. Olha, eu estou querendo falar uns assuntos aí. Não tem problema, isso aqui é seu. Hoje eu estava dizendo que nós somos entrevistados por várias pessoas tudinho. Agora tem as pessoas diferentes. Você é uma. Obrigado. E você provoca a gente. Você faz com que a gente fique solto para falar e vira esse bate-papo gostoso. Que coisa boa. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E aguarde, porque vem aí o desembargador Tutimés Airan. Eu não tinha dito a você quem era. Agora eu digo, amanhã estará aqui conosco, ok? Obrigado, gente.